Então, uma boa noite a todos. Então, que Jesus, o nosso mestre e amigo, nos abençoe pela oportunidade que nós temos aqui de estarmos todos nós refletindo um pouco mais a respeito daquilo que nos direciona para que nós possamos cada vez mais seguir o caminho do bem, né? E na noite de hoje nós escolhemos aí esse tema, Eu Sou o Futuro. Faremos algumas reflexões para mostrar que realmente, se nós queremos algo melhor na Terra, vai depender daquilo que nós estamos fazendo hoje, né? Porque o futuro, de fato, como o passado, de fato, não existem. Não existe passado, não existe futuro. Só existe presente, né? Só o presente existe. Aquilo que passou, passou, e aquilo que um dia chegará ainda não existe. Só existe esse instante agora, ao qual todos nós aqui nos encontramos. E dentro dessa questão de nós analisarmos a respeito de como nós poderemos ter um futuro melhor na Terra, é importante nós vermos a atual situação que nós vivemos na atualidade. Lembrando que nós vivemos um período em que nós temos muitas dificuldades, muitos conflitos aqui na Terra, desde guerras, que nós achávamos que aquilo que se encontra em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trata a respeito da guerra, seria algo que ficaria nos museus, né, na história da humanidade, mas ainda não é. História ainda é presente e realidade. Temos aí não só a guerra da Ucrânia e da Rússia ali, mas nós temos muitas outras guerras pelo planeta. Essa toma proporções maiores porque envolve a Europa, né? E nós sabemos que um dos continentes mais poderosos do mundo é a Europa, né? Temos guerras no Oriente Médio, temos guerras em alguns países da África, enfim, a guerra ainda se faz presente no contexto da humanidade. Nós temos aí homicídios, feminicídios, né, que toma proporções assustadoras, suicídios e tantas outras problemáticas para nos chamar a atenção que alguma coisa não está sendo realizada no presente, de forma que pudesse eliminar de fato essas problemáticas que a humanidade está vivendo nos dias atuais. Quando nós observamos lá em O Livro dos Espíritos, eu vou ler aqui no meu computador, mas vocês podem ir acompanhando lá. Acho que vou ter que pôr meu óculos, viu? Minha visão ficou curta já, né? E as letras aqui não estão muito grandes, não. Lembrando que, se nós pararmos para pensar todas essas problemáticas que existem na Terra, qual a causa? Ou melhor dizendo, quem é o causador de tudo isso? E essa questão é muito intrigante quando a gente lê lá em O Livro dos Espíritos, na questão de número 812 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos dizem a Allan Kardec: em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. Olha que fala dos Espíritos para nós. O universo infinito de Deus, ele é um equilíbrio total. Tudo é equilíbrio, desde aquilo que nós vemos no macrocosmo, nesse universo infinito, e agora aí nós temos aí na atualidade o telescópio James, agora eu esqueci o sobrenome, aí se alguém recordar, né? James Webb, acho que é isso, né? É isso, né? Ele já está numa proporção muito mais precisa das imagens e até alcançando distâncias mais longas a respeito das galáxias, das estrelas, dos planetas, enfim, do universo infinito. E ele vai nos mostrando esse equilíbrio que existe. Nós vemos o nosso próprio corpo físico, se a gente parar para observar ele, o equilíbrio que ele existe. A terra, as plantas, os minerais, enfim, tudo é o equilíbrio. E o homem? O que o homem faz com que ele seja esse causador de perturbação? Por que ele é o causador de perturbação?
Porque nós temos essas perturbações, porque guerras, assassinatos, crimes, suicídios e tantas outras problemáticas, mas não são obras de Deus, né? Claro que não é. Também não é obra, como a gente muitas vezes ouve falar, obra do diabo, do Satanás, né? Lúcifer, quem quer que seja o nome que queiramos dar, a não ser que esses nomes sejam dados para nós mesmos, né? Já que o causador de tanto mal é o próprio homem. É nós que provocamos guerras, é nós que assassinamos, nós, em tese, seres humanos, não estou dizendo vocês, né? Mas nós, como seres humanos, que matamos o outro ser humano. Não é ninguém de fora que faz isso. Isso não é equilíbrio. E por que isso existe? Primeiramente, porque Deus criou dentro das suas leis, além da lei de justiça, amor e caridade, que ainda nós estamos numa fase muito pequena da sua aplicação, devido à não aplicação desta lei, que Allan Kardec tão bem coloca em O Livro dos Espíritos, é que nós vivemos esse contexto social da atualidade. Então, se nós não vivemos essa lei, existe uma outra lei que Deus estabeleceu para o ser humano, que faz com que ele se difira dos outros seres vivos que vivem na Terra, que é o livre-arbítrio, né? A liberdade é uma lei divina, a liberdade de escolher aquilo que nós vamos fazer das nossas vidas. E nós, dentro dessa escolha, nós podemos escolher até o que é errado. É claro que Deus vai respeitar a escolha nossa, só que dentro das leis divinas, aquilo que é contrário, que não produz a felicidade, a alegria, ela vai proporcionar para nós dores e sofrimentos, sejam eles de ordem física e principalmente os de ordem moral e espiritual, porque as leis morais também precisam ser vividas por nós. Então, esse desequilíbrio que o homem realiza na atualidade, que faz com que a Terra, do ponto de vista da sua necessidade de vivência, que se torne mais dificultosa para todos nós. Porque nós não estamos escolhendo bem, estamos realizando ações que vai em contraponto com a lei divina ou natural. E a pergunta seguinte, na letra A do Livro dos Espíritos, na questão 812A, Kardec pergunta: será possível que todos se entendam? Porque, primeiramente, para que haja paz, para que haja equilíbrio, para que haja uma vida melhor na Terra, há necessidade do entendimento entre as criaturas. Senão, não tem como, né, viver em paz. Porque muitas vezes a falta de entendimento entre as pessoas, quando ela se dá já dentro do próprio lar, onde casais, onde famílias vivem, já mostra que é uma realidade complicada, né? Não há o entendimento nem dentro do ambiente onde são poucos indivíduos vivendo ali, que dirá para que nós possamos viver em uma quantidade muito maior de pessoas. Uma quantidade, hoje quase, aí, não sei se estou correto aí na estatística, de 8, se não já chegou a estar próximo, de 8 bilhões de seres encarnados aqui na Terra. Então veja o quanto nós precisamos. E a resposta que os Espíritos dão para nós a respeito do entendimento entre as pessoas é: os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Olha que interessante. Vejam que na resposta que os Espíritos dão, ele não fala nem amor e caridade. Ele fala só o primeiro passo. Lei, qual que é a lei que está lá no Livro dos Espíritos? Lei de justiça, depois amor e depois a caridade. Vejam que para que haja um entendimento entre os homens, só é necessário, e é o primeiro passo, porque os passos seguintes não poderão existir sem que você dê o primeiro. Eu não posso ser caridoso sem ser justo. Eu não posso amar sem ser justo.
Logo, a justiça é necessário para que no futuro, no processo de aperfeiçoamento do Espírito, nós possamos caminhar para o amor e para a caridade. Então, o primeiro passo é esse, sermos justos, praticarmos a justiça, né? Quando a gente for justo de fato, e quando isso seja numa amplitude de toda a humanidade, até algumas profissões que existem hoje desapareceriam da terra. Polícia mesmo não precisaria mais. Não precisaria juiz, promotor, fórum, não existiria. Por quê? Porque não haveria conflitos. Por que há tantos conflitos na humanidade? Porque as criaturas não se entendem, né? Não praticam a justiça e logo se busca a chamada justiça material para satisfazer aquilo que é, de fato ou teoricamente, uma injustiça, né? Então, na medida em que o homem praticar a justiça, nós nos entenderemos. E aí já estaremos dando um grande passo para a felicidade na terra. Nós vamos encontrar lá no livro dos Espíritos, também na questão de número 1018, a penúltima pergunta do livro dos Espíritos, essa pergunta que Allan Kardec faz: em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Porque muitas vezes, quando a gente faz a leitura do Evangelho de Jesus, muitas vezes a gente faz interpretações em várias situações diferentes. É claro que muitas vezes as pessoas fazem isso, e nada de errado em fazê-lo, né? Mas Allan Kardec ele vai questionar os espíritos a respeito desse entendimento, porque muitas vezes a gente pensa que o reino de Jesus, ou o reino de Deus, que é a mesma coisa, ele só existiria, ou só existe, melhor dizendo, após a morte. Meu reino não é deste mundo. É claro que a gente não pode compreender, nós vamos ver a resposta que os Espíritos vão dar, de que somente seja o mundo espiritual o reino de Deus e o reino de Jesus. Nós vamos ver que não é somente ele, apesar de que ele é também, mas não é somente ele. Vejam a resposta que os Espíritos deu a Kardec, né? Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado, já nos chamando a atenção que as falas de Jesus, elas tinham um sentido figurado, não pode ser levado aquilo como sendo uma coisa ao pé da letra, conforme está ali, em função de vários fatores, né? Aí o que ele queria dizer de fato? Queria dizer que o reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. O reino de Deus, como disse Jesus, está dentro de vós, né? E esse reino a que Jesus se refere, ele só se estabelece no coração puro e desinteressado. Então, logo nós vamos observar o quê? Que o reino de Deus ele pode estar em qualquer lugar. Do ponto de vista, olhando de fora, né? Por quê? Porque o reino de Deus ele só existe dentro de cada um de nós, e esse reino a que Jesus se refere só está dentro do coração puro e desinteressado, que vem confirmar a fala dos Espíritos em relação que o homem só perturba o equilíbrio do universo porque ele não praticou as leis de Deus. Logo, o reino de Deus está dentro daquele coração. E esse coração ele pode estar encarnado, ele pode estar desencarnado no mundo espiritual. Então, onde quer que ele esteja, seja encarnado, seja desencarnado, seja em dificuldade, seja em alegria, ele estará, o reino de Deus, o reino a que Jesus se refere, estará dentro dele. Então vejam que não é algo externo quando Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. Ele está onde quer que domine o amor do bem, mas os homens ávidos das coisas deste mundo
e apegados aos bens da terra, com ele não estão. Logo, o que a gente observa é que o reino de Jesus, o reino de Deus, ele não está no mundo de egoísmo, no mundo de orgulho, no mundo de vaidades. Então, esse mundo que muitas vezes é o que nós queremos construir para nós, ele não está aí, porque não faz parte da lei divina o orgulho e o egoísmo, somente o amor, a justiça e a caridade. Então veja como é que nós estamos caminhando para uma realidade que vai produzir em nós dores e sofrimentos, quando nós já poderíamos estar caminhando em outra direção. Então, sabendo de tudo isso, né? O que fazer para ser feliz? E aí na questão 614 também, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, e aí nós temos o caminho da felicidade, né? Que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então vejam que a clareza e a simplicidade das leis de Deus, aqui trazida pelos Espíritos para todos nós, como humanidade, é muito simples, né? Não tem aqui nenhuma dificuldade de entendimento. Que a lei de Deus, a lei natural, natureza, o que nós queiramos colocar o nome, não importa o nome, o que importa é que a lei de Deus é a lei natural. E é a única que vai fazer com que nós sejamos felizes, quando nós a praticarmos. Não tem outro caminho para a felicidade. O caminho para a felicidade é a prática da lei de Deus. Ponto final. Se a gente sair e se afastar dessa lei, o que acontece conosco? Dor, sofrimento. É isso que acontece. Aqui nós não estamos nem falando do ponto de vista da dor e do sofrimento, do ponto de vista físico, que também faz parte da lei natural. Porque a nossa realidade é o quê? É espírito imortal. A matéria, ela é temporária, né? A nossa vida material, ela é temporária. Tem gente que quer viver a vida eterna na matéria, né? Não é assim? Quer viver a vida eterna aqui no mundo material. Não é. Essa história de que nós vamos viver por toda a eternidade no corpo, isso é uma utopia, né? É o desconhecimento das leis de Deus. A nossa vida verdadeira é a vida de espírito imortal que somos. A vida material tem o seu objetivo nobre, que Deus criou para nós, para que a gente cresça, aprenda, evolua, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista moral. Nós vivemos na matéria com esse propósito, a tal ponto que quando a gente evoluir e nos tornarmos espíritos puros, à semelhança do que Jesus já era e é ainda e continua sendo, que ele já evoluiu a esse nível de espírito puro, não haverá mais necessidade de nós habitarmos mundos materiais. A nossa vida será exclusivamente no mundo espiritual. Mas vocês podem perguntar, mas Jesus viveu na terra, não viveu? Viveu, mas não por necessidade, mas por missão, por compaixão, para nos auxiliar, para nos deixar o exemplo de como nós também podemos fazer o que ele fazia e muito mais, conforme ele mesmo disse, se nós quiséssemos segui-lo, né? Quiséssemos imitá-lo. Então está aí, a felicidade está bem clara de como a gente conquistá-la. Mas nós gostaríamos aqui de dar um exemplo de alguém que não conquistou, porque é mais fácil a gente aprender pelos erros dos outros, né? Porque muitas vezes a gente não dá atenção àquilo que a gente faz, mas muitas vezes nós damos atenção a outras pessoas que viveram experiências e que não foram
positivas do ponto de vista da vida prática, mas toda a experiência é positiva do ponto de vista espiritual, porque é uma experiência que o indivíduo não mais realizará quando ele tomar consciência. E nós encontramos esse exemplo lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, que aí vai falando também dessa fala de Jesus, meu reino não é deste mundo, intitulado Uma Realeza Terrestre, item 8. Para vocês terem noção, essa comunicação Kardec coloca foi de uma rainha. A pessoa foi uma rainha na França. E o que a gente pensa de felicidade na atualidade, e já pensamos, se é que nós não pensamos mais a respeito, que para ser feliz nós precisamos ter posição social. Ela era uma rainha, comandava um país, comandava milhares de pessoas, era bela, precisamos de beleza para ser feliz, precisamos de dinheiro, né? Era rica, e etc, e etc. Então nós vemos que o conceito de felicidade para muitas pessoas na atualidade é tudo isso. E ela tinha tudo isso. E vamos ver o seu depoimento, como é que ela chega no mundo espiritual. E aí ela diz assim: quem melhor do que eu pôde compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo, o orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada, né? Então ela já começa mostrando que nada disso é fundamental para o espírito imortal. O que fez com que ela se perdesse foi o orgulho, porque achando que o poder, o dinheiro, a riqueza, ou uma posição social, ou um cargo de comando de um país, de uma nação, enfim, pode ser aquilo que, em função do seu orgulho, possa ser a sua queda, né? Não que essas coisas sejam negativas, nada disso é negativo. É a forma com que nós, seres humanos, ainda, em função do materialismo que temos na nossa intimidade, escolhemos como sendo algo fundamental para as nossas vidas, quando não é. E ela continua dizendo: e como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. A rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Está aí, né? Agora ela estava no mundo espiritual, vendo pessoas, serviçais seus, súditos seus, numa condição muito superior à dela no mundo espiritual, que ela desprezava ali na terra, porque não tinha sangue nobre, né? Não tinha sangue azul, como dizia antigamente, né? Então veja o quanto a ilusão faz com que as pessoas percam a oportunidade da encarnação, né? Para se granjear um lugar neste mundo. Agora, como ela já teve a consciência de que isso nada valia, como ela já produziu em si um processo de mudança, porque ela já tem consciência que aquilo lhe fez mal, agora ela vai dar até uma orientação para aqueles que se encontram na Terra, que somos nós, né? Apesar de que a mensagem foi escrita em 1800 e alguma coisa lá, 800 e alguma coisa na época de Kardec, mas ela ainda continua valendo para nós, nos tempos atuais, porque tem muita gente que vive conforme essa pessoa viveu. Talvez não tenha cargo de rainha, não precisa ser rainha, para se deixar envolver pelo orgulho. Quantas pessoas pisam na sua empregada doméstica, por exemplo, dentro de casa, que é uma pessoa subalterna àquela posição social em que ela se encontra. Quantos não fazem isso no trabalho? Ou na sociedade mesmo, por ter uma posição social. Eu me recordo aí, vocês devem se lembrar daquele juiz, era desembargador, não me lembro lá,
lá em Santos, logo no início da pandemia, que no jornal o guardinha lá foi multá-lo, né, porque ele estava andando sem máscara. E ele, não, mas você sabe com quem está falando, né? Aquela história da carteirada, né? Sabe com quem está falando, né? E o guarda estava fazendo a sua função, né? Guarda municipal em suposto nível de comparação a um desembargador, né? Olha aí onde que está o orgulho. Não está lá no rei e na rainha, está na intimidade do coração. E agora ela vem nos mostrar como combater isso, como deixarmos de lado esse orgulho, essa vaidade, essa prepotência. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Então, é esses tesouros que nós devemos nos preocupar para que a gente possa fazer com que eles se desenvolvam na nossa intimidade, nos nossos corações. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Então, correm os homens em busca da sombra. Olha que metáfora que ela usa. Sombra, né? Alguém consegue pegar a sua sombra ou a sombra de alguém? Não consegue, né? E os bens materiais, do ponto de vista da reflexão, em relação àquilo que é propriedade verdadeira nossa, são sombras em detrimento daquilo que é realidade. Esse copo eu posso pegar, ele é uma realidade, né? Mas a sombra dele, que a luz está fazendo aqui, eu não consigo pegar. É isso que nós estamos buscando. Não estou dizendo em tese, né? A maioria de nós na Terra buscamos sombras, né? E não realidades. Aquilo que nos proporciona a felicidade verdadeira. E numa outra mensagem, também do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o Espírito Pascal, que foi um grande filósofo, matemático aí no século XVI, né? Que traz essa comunicação, e Kardec insere também no livro Evangelho, quando ele fala sobre a verdadeira propriedade, né? Veja o que é verdadeiro para nós. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. O que é seu, só o é se você puder levar deste mundo. Então ele já está começando a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele aqui enquanto permanece. Então veja o que é um usufruto temporário. Nós gozamos daquilo que a matéria proporciona para nós, mas nós não levamos. Nós chegamos aqui, inclusive quando a gente chega, a gente já recebe algo temporário, que chama-se corpo, né? Mas também é temporário. É um atributo que Deus nos dá para que a gente possa crescer, né? Forçado, porém, que é abandonar tudo isso. Olha que expressão forte, forçado. Porque se tivesse como levar, tinha muita gente que ia pôr o caixão enorme, né, para poder levar tudo que é material. Então, o homem é forçado a deixar tudo isso, pela lei divina, pela lei natural. Então, Deus nos força a abandonar todas as coisas materiais. Não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, tudo isso que nós temos aqui na matéria é usufruto. Alguém vai depois utilizar, né? Quem é então? Que é então que ele possui, ou seja, que nós possuímos de verdade? E a resposta que ele nos dá: nada do que é do uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. É isso que nós temos de fato. A verdadeira propriedade é
o que é de uso da alma. Inteligência, conhecimentos e qualidades morais. Tudo isso não tem como transferir para o outro. Carro, casa, corpo físico, até o corpo físico nós damos como co-criadores, né? Os pais, hoje já utilizando da ciência, mesmo não tendo o relacionamento, pode-se produzir, desde que se pegue as células necessárias, um corpo físico. Mas o que é nosso de fato, e que nós não podemos passar para outra pessoa, nem que a gente quisesse, a inteligência. Nós não temos como passar a nossa inteligência para o outro. Ah, mas o professor ensina na escola? Não, ele não ensina, ele vai lá, faz as colocações, mas o aluno que vai pelo seu próprio esforço, pelas suas próprias reflexões, pela sua própria dedicação, e etc., que vai desenvolver a inteligência dele. Mas nós não passamos o que está aqui para o outro. Os conhecimentos, a mesma coisa. Não tem como a gente fazer um backup de conhecimento, né? Já tem cientista tentando fazer isso, não é? Isso é utopia, né? Criar um chip que você põe o conhecimento e passa para o outro. Não tem como. Porque o conhecimento não está no corpo. O conhecimento está na alma, no espírito. É um patrimônio do espírito. E Deus é justo, né? Deus é sábio e justo, e supremamente inteligente, né? Porque se a gente tivesse como fazer um backup da inteligência de um Einstein e colocar na minha cabeça, qual o nosso mérito? Então não tem como, né? Isso é uma utopia. E as qualidades morais nem se fala. Por mais que a gente viva com alguém que tenha qualidades morais, nós não conseguimos tirar dele para nós. O exemplo está nos próprios evangelistas, né? Que tiveram a oportunidade de conviver com o único Espírito puro que esteve aqui na terra, mas nós vemos o que aconteceu na história, né? Judas traiu, se suicidou. Jesus, por mais que ele tivesse todas as qualidades morais, intelectuais, a inteligência, no máximo que a nossa inteligência possa refletir a respeito, ele não passou. Por mais que ele falasse, que ele orientasse, os conhecimentos não são transmissíveis para outra pessoa. É ele que tem que elaborar as ideias, as reflexões e, principalmente, construir na sua intimidade as qualidades morais. O que Jesus foi nos dar o caminho, ensinar, né? Faça assim, haja dessa forma, mas a gente ainda não percebeu que isso não tem jeito, que precisa do quê? De esforço pessoal. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilizado no outro mundo. O mesmo sucede ao homem a sua chegada ao mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o ouro que ele pagará, nem lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operários. Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não lhes avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Com a moeda terrestre has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. É claro que isso é simbólico, né? Que o Espírito está querendo nos mostrar que, se a gente chega lá sem essas qualidades, a gente vai chegar opaco, né? No dizer do Espírito, não é irmão X lá do livro, Voltei, né? Como que é mesmo? Irmão Jacó, isso. O irmão Jacó, ele se sentiu tão assim, pequeno, porque ele viu em um dos espíritos que foram socorrê-lo, além de Bezerra de Menezes, que ele foi um grande trabalhador da Federação Espírita Brasileira, quando ele chega numa espiritual, a sua filha, que já houvera desencarnado bem antes dele, exalava uma grande luminosidade.
Ou seja, era um espírito evoluído, né? E ele bem, aquela luzinha bem fraquinha, né? Bem apagadinha, ele ficou até sem graça, né? Por ver a filha numa condição espiritual muito mais elevada que a dele. Mas essa é a realidade. A realidade daquilo que nós somos, nós não podemos esconder no mundo espiritual. Ele não construiu em si, por mais que ele tenha realizado grandes tarefas, de ter realizado grande coisa, mas como ele mesmo disse, eu realizei muito para fora, esqueci de realizar para dentro de mim. Então veja o quanto é importante que nós possamos desenvolver em nós essas qualidades morais. Logo, a última pergunta que nós encontramos em O Livro dos Espíritos. Quem aqui já leu o Livro dos Espíritos? Só para a gente ter uma ideia aqui, que eu estou falando aqui. Pode levantar assim alto para me ver. É uma grande maioria, mas quem não leu, leiam, tá? É grande oportunidade de aprendizado. O Livro dos Espíritos é a construção de toda a fundamentação da doutrina espírita. E depois de Kardec ter construído toda a fundamentação de como nós podemos de fato ser felizes, na questão última do Livro dos Espíritos vai pôr: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Depois de construir toda aquela teoria de mostrar como o espírito evolui e cresce, será que na terra, a terra tem jeito? Quantas vezes a gente já não perguntou isso? A gente falou, não tem mais jeito. Eu já ouvi isso de muitas pessoas, né? Com esses políticos que nós temos em Brasília, deixa eu falar baixo, né? Vai que eles ouçam, né? Quantas vezes a gente ouve das pessoas, com esses políticos que a gente tem em Brasília, não tem jeito, na terra não tem jeito. Como se os políticos, somente eles, fossem o causador do mal, né? Mas o que nós queremos mostrar para que a terra tem jeito, sim. E o bem vai reinar na terra. Mas isso precisa do quê? De movimento, de participação nossa, né? Porque a mudança ela não se dá naquilo que é de fora, a mudança só se dá naquilo que é de dentro de cada um de nós. Logo, o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Quando na terra habitar os bons espíritos. Esses espíritos bons, e bons aqui não estou falando boa pessoa, é bons espíritos, por isso que devemos ler o Livro dos Espíritos, da escala espírita, né? Que Kardec estabelece 3 níveis de espíritos. Espíritos imperfeitos, que somos nós, né? Aqueles que ainda têm na sua intimidade os vícios, como raiva, tristeza, ódio, egoísmo, orgulho e tantos outros, né? Os espíritos bons que não têm mais nada disso, que já desenvolveram em si as virtudes, e os espíritos puros que Jesus é o exemplo. São esses 3 níveis, né? Então, quando na terra habitar os bons espíritos da escala, que não tem mais ódio, raiva, ciúme, inveja, egoísmo, orgulho e etc., o bem se fará na terra. É logicamente simples, né? Mas o que nós devemos ter em mente é que nós podemos ser esses bons espíritos. Porque se nós não formos esses bons espíritos, o que vai acontecer com nós? Dentro da lei de progresso, existe o progresso dos mundos, além do progresso individual das pessoas. O progresso dos mundos é mundos primitivos, que nós já fomos aqui na Terra, onde tinha os dinossauros, todo aquele que a gente já conhece. Mundos de provas e expiações, que é esse que nós estamos vivendo na atualidade aqui na Terra, onde o mal ainda predomina. Mundos de regeneração, onde o bem já predomina. E depois os mundos felizes, onde só existe o bem de fato. Celestes, né? Enfim, só dos espíritos bons. Mas o que nós queremos dizer? Que nós podemos ser esses indivíduos que modificarão a Terra. Porque nós precisamos sê-los. Porque se eu não for o bom, quem eu serei? Eu serei o mal. É lógica simples. Se eu não sou bom, o que eu sou? Eu sou aquele que está produzindo o
desequilíbrio, conforme a pergunta primeira lá que nós colocamos na transparência de hoje. Eu sou o indivíduo que está produzindo mal aqui na Terra. Logo, nós precisamos ser aqueles indivíduos que vamos nos conscientizando e necessitamos de aplicar as leis divinas em nossas vidas. Nós precisamos cuidar mais da nossa vida do que da vida dos outros, porque nós nos preocupamos muito com o que os artistas fazem, né? Fulano separou, não é isso, não? Ah, mas o fulano lá separou da Beltrana, né? Nossa, mãe, aí a gente fica preocupado porque o artista tal, o cantor tal, o jogador de futebol, não sei o quê, esquece da nossa vida, porque é só da nossa que nós vamos ter que prestar conta a Deus e a nós mesmos, né? É da nossa vida, de condição de nós nos tornarmos esses espíritos bons, porque na medida em que eu vou me esforçando para conseguir angariar isso, na nossa intimidade eu já vou sendo feliz. Porque se eu não sou ciumento, por exemplo, eu não sofro na minha intimidade as consequências de alguém que é ciumento. Se eu não sou egoísta, se eu não sou orgulhoso, eu não sofro as consequências, as dores morais daquele que é egoísta, daquele que é ciumento. É o que Kardec coloca muito bem no livro Céu e Inferno, quando ele fala que se eu tenho 10 imperfeições, eu sofro mais do que quem tem só 7. E é lógico, é matemática simples, né? Aí eu já não tenho 7, hoje eu já tenho 5 imperfeições, e aí de 5 eu venho para 4, de 4, logo eu estarei sem nenhuma e não sofro mais. Vejam que vai depender única e exclusivamente de nós mesmos fazermos com que o futuro seja melhor aqui na Terra. Que o futuro não vai ser só para os filhos, não vai ser só para os netos e os bisnetos, vai ser para nós mesmos, porque amanhã os bisnetos, os tataranetos, e eu não sei mais o que vem depois do tataraneto, desculpa aí que eu já faz tempo que eu não vou na escola, né? Mas o que vem depois vai ser nós mesmos que vamos reencarnar aqui na Terra, estaremos sofrendo as consequências do desmatamento da Amazônia que a gente está provocando hoje, a gente vai estar sofrendo daqui a 300 anos, tendo que reconstruir a condição da nossa morada celeste, tão bela, tão precisa e tão certa que Deus nos ofereceu, que nós estamos agredindo, pelo egoísmo, pelo orgulho e pela posse das coisas materiais. Então, se queremos um futuro melhor, que construamos desde hoje, desde agora. Que Jesus nos abençoe a todos.